Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui na casa do Senhor nessa sexta-feira. Sei que sexta-feira para muitos é difícil em função de trabalho, de horário e tudo mais, mas é aquela história. Se a gente quer buscar, a gente dá um jeito e vem, dá um jeito, né? A gente vem buscar a Deus, a gente vem estar na presença de Deus, porque a gente sabe o quão precioso é estar na presença do nosso Deus. Você não vem aqui para estar na igreja, você vem aqui para prestar um culto ao Deus da igreja. Você vem aqui para estar na presença do Todo-Poderoso. O templo é o ambiente que Deus idealizou para que nós pudéssemos ter um encontro mais formal com Ele. Eu posso encontrar com Deus na minha casa, no meu quarto? Posso. Eu posso ir ali fora, orar, debaixo do pé de árvore, na minha casa, no meu quarto, mas o templo é o ambiente que Deus escolheu para Ele lutar as nossas batalhas. Aqui é o ambiente onde Ele escolheu para entrar em cena na nossa vida de uma maneira mais poderosa, mais intensa, e é o momento onde a gente entrega para Ele o nosso sacrifício de fé. O que o apóstolo Paulo diz? Rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então é um sacrifício vivo, é um sacrifício feito em vida. O que nós estamos fazendo aqui flui de corações de pessoas vivas, que estão vivas pelo poder de Deus, que estão vivas em Cristo, que estão vivas pela fé. É um sacrifício feito em vida, é um sacrifício vivo, onde nós, como pessoas vivas, sacrificamos lá fora situações para estarmos aqui dentro. Sacrificamos vontades da nossa vida para estarmos na presença de Deus. Sacrificamos o que é necessário para buscar a face do Senhor. Então é um sacrifício vivo, é um sacrifício de fé. Então o apóstolo Paulo roga-vos que apresenteis os vossos corpos, roga-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto onde nós entendemos e trabalhamos através do entendimento, mediante a ministração da palavra, aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, em termos de revelação. A revelação que sai do coração dele para entrar no nosso coração. Então Deus é um Deus que fala conosco. Como que Ele fala? Através da sua palavra. Mas pastor, Deus não pode descer do céu e falar? Irmão, Deus pode tudo, Ele é soberano. Mas pelo fato dessa palavra ter custado muitas vidas para ser escrita, quantas vidas morreram, quantas vidas foram sacrificadas por amor a Deus para que tudo que está escrito aqui estivesse escrito aqui. Então Deus tem um respeito muito grande pela sua palavra, porque ela não apenas exalta o valor daqueles que pela fé deram suas vidas para que tudo que elas experimentaram no relacionamento com Deus fosse registrado aqui, mas porque a palavra de Deus revela o próprio Deus, que é Cristo, o verbo vivo, a palavra viva, que encarnou, se fez carne, habitou entre nós. Mas quando nós recebemos a palavra, nós estamos vivendo a manifestação do Cristo vivo em nossas vidas. É Ele que está falando conosco. Então por isso o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então Ele está dizendo que quem é ovelha dele, ouve a voz dele, ouve o que Ele tem a dizer. Então por isso é importante nós estarmos aqui nessa noite. Por isso é importante nós sairmos de onde nós estávamos para chegarmos neste local de culto nessa noite. É importante porque irmãos, Deus valoriza esse momento. Deus se alegra quando o povo dele comparece à sua presença para lhe dar louvores, para lhe dar culto, para lhe dar gratidão, para lhe dar reverência, né? Deus, Ele é grandissimamente engrandecido na Assembleia dos Santos, né? Diz que na Assembleia dos Santos Ele é engrandecido, Ele é louvado, Ele é adorado, né? Então Deus, Ele como Deus, Criador de todas as coisas, Ele é adorado nos céus e Ele é adorado na terra. Então quando Ele vê uma multidão de crentes o adorando, o coração dele se enche de alegria, né? Então que nós possamos dar alegria ao coração de Deus nessa noite, amém? Que nós possamos entender que a nossa vida aqui é motivo de alegria ao coração do nosso Deus. E quem ganha com isso, irmãos, não é Deus, é nós.
Porque, irmãos, os únicos que são beneficiados por estarmos aqui somos nós, porque Deus não precisa de nada que nós possamos dar para Ele. Ele quer, mas Ele não precisa. Agora nós precisamos desesperadamente de tudo que Deus tem nas suas mãos para nos entregar: consolo, refrigério, renovo, fortalecimento, cura, avivamento, restauração, soluções de problemas. Deus tem tudo isso, e quando nós o adoramos, Ele entrega para nós, né? Ele se manifesta também no meio das circunstâncias da nossa vida. E nessa noite eu quero aqui começar esse culto lendo aqui em Marcos capítulo 1, versículo 40, a história de um homem que adorou a Deus, que adorou ao Senhor, apesar dos seus problemas, apesar das suas lutas, apesar da sua situação de sofrimento, apesar das suas tragédias pessoais, dos seus dilemas pessoais, da sua vida, ele adorou a Deus, ele se aproximou do Senhor, e a primeira coisa que ele fez foi adorar ao Senhor. Diz assim: e aproximou-se dele um leproso. Marcos 1,40, Marcos capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém, queridos? A Bíblia aqui fala de um homem. A Bíblia não menciona o nome desse homem, mas menciona o problema que ele tinha. A Bíblia não registra, nós não sabemos como esse homem se chamava, mas nós sabemos que ele tinha um problema. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos ensina, irmãos, que no meio de uma multidão, no meio de uma multidão de pessoas que estavam ali, buscando estar com Jesus, buscando a presença de Jesus, no meio daquela multidão tinha um homem com lepra. E eu penso que muitas vezes no meio de uma multidão, às vezes tem uma pessoa que tem um problema que é mais grave que o problema de todos os outros. Às vezes no meio de uma multidão tem alguém que está sofrendo mais, alguém que está passando por uma dificuldade mais complexa, alguém que está passando por um problema que é mais difícil de ser resolvido. Às vezes no meio de uma multidão existe alguém cujo nome ninguém sabe, mas que carrega um problema que Deus vê. Por que Deus não cita o nome dele, mas sim o seu problema? Porque muitas vezes, irmãos, Deus está olhando para nós e vendo aquilo que nos machuca. Deus está olhando e vendo sobre a nossa vida aquilo que nos fere, aquilo que nos fragiliza, aquilo que nos coloca para baixo, aquilo que nos diminui. Porque ser um leproso nessa época era ser tudo isso, era ser uma pessoa diminuída em relação ao seu valor. O leproso, ele tinha que andar fora da cidade com um pano na cabeça, com a mão na boca, dizendo imundo, imundo, dizendo que ele era imundo, para que ninguém chegasse perto dele. As suas roupas não podiam tocar ninguém, né? Porque se tocasse, a lepra poderia passar, ela era contagiosa. Então aquele homem era uma pessoa de quem todos fugiam. Todos fugiam dele, a multidão fugia dele, mas mesmo assim ele não abandonou a oportunidade de estar no meio da multidão por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus, não abandone quem muitas vezes te abandona. Vou repetir. Por causa de Jesus, não dê as costas para aqueles que te dão as costas. Por causa de Jesus, não despreze quem te despreza. Por causa de Jesus,
Não se afaste da igreja, porque muitas vezes você não se sente aceito pela igreja, aonde você está. Eu posso dizer que a multidão que acompanha Jesus representa a igreja. E às vezes, irmãos, a igreja não acolhe bem os necessitados. Sim ou não, irmãos? Às vezes a igreja que caminha com Jesus não recebe bem, não é receptiva aos que precisam de Jesus, aos que precisam do milagre de Jesus. Muitas vezes a igreja não recebe bem. Quando o cego Bartimeu, ele se levanta e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele queria ser curado, ele não queria viver na escuridão, ele era um cego, mas ele cria. Mesmo sendo cego, ele conseguia ver com os olhos da fé que Jesus era a solução para os seus problemas. E tem muita gente que vê e não consegue ver Jesus como a solução dos seus problemas. Não é um paradoxo isso? Tem gente que tem os dois olhos funcionando muito bem, os dois olhos da carne, vê com clareza as coisas, mas não consegue ver em Jesus aquele que cura, aquele que sara, aquele que faz milagres, aquele que pode mudar toda e qualquer situação na nossa vida. Aquele cego via, e ele começou a clamar, só que aí aqueles que andavam com Jesus dizendo: cala-te, não incomode o mestre, tipo, você não é bem-vindo aqui. Só que Jesus parou. Irmão, Jesus parou. Eu fico maravilhado quando eu entro nesse texto e eu vejo a atitude de Jesus. Jesus parou por causa daquele cego, e aqueles que estavam desprezando o cego, Jesus chama eles e diz: tragam ele aqui. Por causa do clamor do cego, as primeiras vidas nas quais Jesus operou foram naquelas que estavam desprezando o cego. Jesus mexeu primeiro na vida daquelas pessoas que estavam rejeitando o cego para fazer delas um canal ou uma ponte que traria o cego até ele. Ao invés de vocês serem pessoas que estão afastando o cego de mim, vocês vão ser pessoas que vão trazer o cego até mim. Porém, aquele cego, ele não desistiu. Ele não desistiu. Não desista, porque através da sua atitude de fé em Cristo, Deus vai mexer na vida das pessoas. Amém? Deus vai mexer na vida das pessoas. Até aquelas pessoas que não simpatizam muito com você vão começar a olhar para você de maneira diferente. Até aquelas pessoas que em algum momento te prejudicaram vão começar a te ajudar, vão começar a ser bênção de Deus na tua vida, porque Jesus começa a trabalhar na vida das pessoas quando Ele encontra pessoas que, apesar dos seus problemas, não desistem de estar com Ele. Aquele cego não desistiu de Jesus, esse leproso não desistiu. Ele estava ali no meio daquela multidão, talvez ali com medo de ser visto, rejeitado, excluído, expulso, mas ele estava ali. Não tinha como se achegar a Jesus sem ele ter essa atitude de vencer essas barreiras, as barreiras que foram impostas pelas pessoas, as barreiras que estavam dentro do seu coração, talvez o medo, a insegurança, tudo isso ele venceu para estar com Cristo. E eu quero chamar a sua atenção aqui, atitudes que muitas vezes trazem mudança e transformação na nossa vida. Quem quer mudança e transformação na sua vida para melhor? Eu acho que ninguém quer mudança e transformação para pior, né? Mudança e transformação para melhor, que era o que ele queria. Ele não queria piorar, ele queria melhorar, né? Ele queria melhorar. Eu acredito que todos nós estamos aqui, nós queremos melhorar. Amém? Quer melhorar, Teresa? Sua condição de vida, situações da sua vida. Cida, quer melhorar? Em tudo? Amém? Então tem algumas atitudes que nós precisamos ter, que aquele homem teve. A primeira delas é: não se entregue ao isolamento e à desesperança diante dos seus problemas. Porque às vezes, irmãos, quando nós estamos enfrentando problemas, o isolamento e a desesperança são situações que vêm sobre a nossa vida.
Às vezes as pessoas estão passando por lutas, por problemas de difícil solução, elas têm a oportunidade de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, mas a desesperança muitas vezes entra em seus corações, levando elas a pensar assim: não adianta. Aí elas começam a se isolar, elas começam a se esconder de todo mundo, a se afastar de todo mundo e sofrer ali sozinha com seus problemas. Muitas pessoas são tentadas a agir assim, porque a desesperança vem para colocar a gente numa situação de isolamento, para nos afastar das pessoas, para nos afastar de Deus. Só que isso não aconteceu na vida desse homem. Ao invés dele agir com base na desesperança, ele preferiu agir com base na esperança. Esperança de cura, esperança de vitória, esperança de restauração em Cristo Jesus. Em Cristo tem solução para a minha vida. É isso que ele começou a dizer para mim mesmo, para si mesmo. Eu não vou deixar a desesperança ser maior do que a minha fé, do que a minha esperança em Cristo. Eu não vou me isolar, porque o leproso, irmãos, ele tinha que se isolar. A sociedade dizia para ele: se isole. A religião dizia para ele: se isole. As pessoas diziam para ele: se isole. Mas a sua fé disse para ele: busque a Jesus e esteja com as pessoas que estão com Jesus. Por causa de Jesus, suporte o desprezo. Por causa de Jesus, suporte a rejeição das pessoas, mas esteja com Jesus. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, querido, você que está aqui nessa sexta-feira, nós não somos um grupo grande, mas nós estamos aqui pagando um preço de estar aqui por amor a Jesus. Nós não estamos aqui olhando para os erros ou para os acertos das pessoas. Nós estamos aqui olhando para aquele que nos salvou, para aquele que nós adoramos, para aquele que nos convida a ter uma vida nova com Ele todos os dias. Se aquele homem fosse ficar olhando para as pessoas, para os erros das pessoas, para as falhas das pessoas, ele se isolaria. Ele ignorou tudo isso por causa de Jesus. Por causa de Jesus, nós temos que ignorar muitas coisas, nós temos que passar por cima de muitas coisas, mas eu quero dizer para você, no final vai compensar, porque você vai ser abençoado. No final vai ter vitória, no final vai valer a pena, porque você será transformado ou transformada nessa sua atitude de fé e de busca pelo Senhor. A proposta não é melhorar. Aquele homem não saiu dali como ele chegou. Ele chegou ali doente, ele chegou ali imundo, ele chegou ali leproso, mas ele saiu dali curado, ele saiu dali limpo, né? Ele saiu dali livre daquela lepra. Sabe aquela pessoa que chega de um jeito e sai de outro completamente diferente? É assim que Deus quer que você vivencie o trabalhar dele na sua vida todas as vezes que você vem neste lugar. É permitido que você chegue aqui triste, é permitido que você chegue aqui depressivo, é permitido que você chegue aqui com o seu coração muitas vezes até desanimado, mas não é permitido você sair daqui do jeito que você chegou. Você pode sair daqui animado, você pode sair daqui alegre, você pode sair daqui diferente de como você veio, por causa de Jesus. Tudo é por causa de Jesus, irmãos. Quem fez a diferença na vida daquele homem? Jesus. Quem vai fazer a diferença na sua vida hoje? Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos que você precisa foram liberadas sobre a tua vida em Cristo. Você só precisa de Cristo, você só precisa estar em Cristo, você só precisa se aproximar de Cristo, porque nele já estão as bênçãos que você precisa receber. Elas já foram liberadas. Deus já liberou sobre a tua vida. Amém? Se nós queremos
viver, irmãos, um novo tempo de mudança, de transformação para melhor na nossa vida. Nós não podemos nos entregar ao isolamento, à desesperança por causa de problemas. Problema todo mundo tem. A diferença é como nós estamos lidando com eles. Todos os leprosos foram curados? Não. Mas aqueles que buscaram a Cristo foram. Teve muito leproso na época de Jesus que continuou leproso e morreu leproso. Ou seja, o problema não é o problema é como nós reagimos ao problema. O problema é quando nós nos entregamos ao problema. E aí vai a segunda dica para você. Se você quer viver um novo tempo de mudança, de transformação para melhor, não aceite na sua vida o fatalismo. O que é fatalismo, pastor? Que palavra é essa? Fatalismo é a crença de que aquilo que eu estou vivendo é uma situação imutável, baseada no destino. Ou seja, o meu destino é ser doente e morrer doente. Sabe aquela pessoa que pensa assim? Fatalismo é isso. É você aceitar uma situação como se fosse a determinação última do seu destino aqui na terra. Não, é destino meu ter essa doença, é destino meu ficar com esse problema. Sabe essa pessoa que pensa desse jeito? Tem gente que pensa assim, sim ou não, irmãos? Só que eu quero dizer para você que existe um Deus que escreve um novo destino para cada um de nós. Existe um Deus que está acima até mesmo do destino. É Ele que escreve uma nova história, né? Que nem aquele cântico do Fernandinho. Uma nova história Deus tem para mim, e um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Irmãos, uma nova história Deus pode escrever para mim e para você todos os dias. Não é porque você está carregando um fardo que você tem que carregar esse fardo a vida inteira. Não é porque você está enfrentando uma enfermidade que você tem que morrer com ela. Essa enfermidade, ela pode ser tirada da sua vida pelas mãos de Jesus. Jesus pode tirar de você o fardo. Jesus pode tirar da sua vida a enfermidade. Jesus pode tirar da sua vida tudo aquilo que muitas vezes o diabo quer dizer para você que é destino seu viver com aquilo. Quantas pessoas talvez na vida amargaram uma vida triste, uma vida pesada, uma vida sofrida, porque aceitaram como destino último a dificuldade, o problema, a enfermidade que estava sobre a sua vida, e não tiveram forças para crer que aquilo podia mudar. Esse homem não aceitou isso. E nessa época, ser leproso era estar debaixo de uma situação imutável aos olhos humanos. Não havia cura para a lepra. Não havia, tipo assim, se a pessoa se tornou leproso, de certa forma o destino daquela pessoa era morrer leproso. Só que ele não aceitou isso. Pela fé, ele acreditou que aquilo que ele não podia mudar, que os homens não podiam mudar, que a medicina não podia mudar, Jesus podia mudar. Eu quero dizer para você, querido, Jesus pode mudar tudo na sua vida nessa noite. Jesus pode transformar as situações da sua vida que aparentemente não tem solução. A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para o Senhor. Então você tem que trabalhar na sua mente com esse entendimento. Aquele homem que estava ali, irmãos, ele não caminhou pelas vias da razão, ele caminhou pelas vias da fé. Porque na vida nós temos dois caminhos pelos quais nós podemos percorrer: a razão e a fé. A razão, ela vai dizer para você até onde você pode chegar, porque a razão, ela trabalha com a sua capacidade, ou com a capacidade humana, ou com as possibilidades humanas. Então a razão diz: olha, aonde se esgotou a capacidade humana, ali também se esgotou a sua esperança. A razão, ela te diz isso.
Ela te mostra até onde você pode ir, com base na capacidade humana que existe para resolver a sua situação. Só que a fé não. A fé, ela diz para você: tudo é possível. Ainda que a razão diga que chegou aqui e não pode, a fé diz: ainda pode. Porque a fé, ela não trabalha com as possibilidades humanas, ela trabalha com as possibilidades de Deus. E para Deus nada é impossível. A palavra impossível só existe no dicionário humano, não existe no dicionário de Deus. Deus não conhece essa palavra, né? Para Ele tudo é possível. Então, quando você está aqui na presença de Deus, você tem que permitir que essa fé entre no seu coração e comece a trabalhar dentro de você para levar você às possibilidades de Deus, sair das possibilidades humanas e entrar nas possibilidades divinas. Isso só é possível através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai se tornar realidade em nome de Jesus. Amém? Eu não estou vendo a cura dessa enfermidade, mas eu creio que eu serei curada. É assim que a gente tem que trabalhar. Os exames, eu olho para isso, para aquilo, eu não estou vendo, mas pela fé eu creio na cura. É assim, irmãos, que aquelas pessoas trabalhavam. Era assim que aquelas pessoas trabalhavam a questão da fé em seus corações. A mulher do fluxo de sangue, esse leproso. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha tanta fé que ela pensou assim: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E por que essas pessoas ficam em evidência na Bíblia? Para mostrar para nós que é possível viver novas realidades pela fé. Tinha um monte de pessoas tocando em Jesus. Tanto é que quando ela tocou em Jesus, Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mas Senhor, tem uma multidão de gente tocando o Senhor. Ele falou: alguém me tocou diferente. Eu senti que alguém me tocou diferente. Irmãos, nós podemos tocar diferente, amém? No Senhor, amém? Você pode tocar de maneira diferente pela fé no Senhor. É possível que você creia de uma maneira que as coisas que você precisa da parte de Deus venham até você. É possível que você toque com fé no Senhor e o que você precisa da parte do Senhor venha até você. Então creia. Primeiro, não se entregue ao isolamento, à desesperança diante dos seus problemas. Segundo, não se entregue ao fatalismo, achando que viver como você está vivendo é o destino final da sua vida. Não é. Tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. Amém? Não desista. Terceiro, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos, porque você não recebeu a ajuda das pessoas no momento em que você precisava ser apoiado por alguém. Às vezes nós queremos receber apoio, nós queremos receber aquela palavra: olha, estou contigo, hein? Vamos junto nessa, vamos buscar juntos. Às vezes nós queremos nos apoiar em alguém, queremos ouvir uma palavra de apoio que venha da vida de alguém, mas às vezes essa palavra não vai vir. E não veio para aquele homem. Aquele homem não ficou esperando nos homens, ele estava esperando em Deus. Em quem você está esperando? Não dependa do apoio, do elogio das pessoas para buscar aquilo que Deus espera que você busque nele. Porque muitas vezes, irmãos, é bom a gente ser apoiado, é bom a gente receber apoio, mas se você depender disso, muitas vezes você pode fracassar, porque as pessoas muitas vezes falham, as pessoas muitas vezes não dão o apoio que nós gostaríamos de receber. E aquele homem não recebeu, mas ele não
desistiu, porque não foi apoiado, porque não foi ajudado. E às vezes a gente fica olhando demais para essa situação. Ah, mas o fulano não me ajudou, o ciclano não me ajudou, ah, eu não tive apoio da fulana. Não interessa. Coloca a sua atenção no Senhor, caminhe em direção a Ele, porque o Senhor será a tua ajuda até o fim da sua caminhada. Porque a força que você precisa não está nas pessoas, está nele. É Ele que vai te dar força para caminhar até o fim. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te animar. É Ele que vai te levantar quando você estiver prestes a cair. Ter pessoas, receber apoio de pessoas é bom. Não estou dizendo que isso é ruim, que a gente deve desprezar. É bom, ajuda, mas não podemos depender disso. Amém, igreja? Não podemos depender disso, porque, irmãos, senão nós vamos parar. Nós vamos parar. Não use os seus problemas como desculpa para não buscar Deus. Aquele homem, ele estava leproso, ele tinha todo o direito de dizer: não dá para buscar o Senhor porque estou leproso. Mas ele não fez isso. Com lepra, com toda a dificuldade que a lepra colocou sobre ele, ele estava buscando ao Senhor. Então, querido, com toda a dificuldade que você tem, construa diante de Deus a imagem de alguém que o está buscando apesar dos seus problemas. Apesar das suas lutas, eu estou buscando a Deus. Apesar das minhas dificuldades, eu estou na presença do Senhor. O fulano faltou, o ciclano não veio, não interessa, eu estou aqui. O meu compromisso é com Ele. Ele que me vê, Ele que contempla a minha vida. Não use os seus problemas, as dificuldades como uma desculpa para dizer: não dá para buscar. Dá para buscar. Se um leproso buscou, se uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue buscou, por que você não vai buscar? O que o Senhor diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jesus ainda diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A parte de Jesus é aliviar, e a nossa parte é ir até Ele. Ele não nos isenta disso, irmãos. Você está cansado e oprimido, você não precisa me buscar não, eu vou até você. Foi isso que Ele falou? Falou: cansado, oprimido, está cansado? Quem está cansado aí? Eu também estou cansado, cansado. Essa noite fui dormir tarde. Sabe quando você está com o olho pesado assim, ó? Ou eu estava dirigindo assim hoje no trânsito, um olho fechado, outro abria, e assim a gente ia. Cansado, está cansado. E é difícil eu cansar, hein? Mas hoje eu cansei. Acho que a idade também vai chegando, né, irmãos? Mas cansados, estamos aqui. Cansados, mas buscando a Deus. Cansados, mas na presença de Deus. Oprimidos talvez pelas lutas, pelas circunstâncias, mas buscando Jesus. É assim que Deus quer ver você, porque é nessa posição que Ele vai te exaltar. É nessa posição que Ele vai exaltar você diante das pessoas. Você acha que aquele leproso ele não saiu exaltado dali diante das pessoas que estavam ali naquele momento? Com toda a dor, com todo o sofrimento, mas buscando ao Senhor. O que eu quero dizer para você: na sua busca tem exaltação de Deus da tua vida. Por trás da sua busca tem uma exaltação de Deus te esperando. Deus vai te exaltar diante dos seus problemas, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades. Não use o seu sofrimento como uma desculpa para não buscar a Deus. Busque a Deus. Quem quer viver um novo tempo aí de transformação, de mudança para melhor, com todos os seus problemas, não desista de buscar a Deus. Não desista de servir a Deus. Não desista de fazer a vontade de Deus. Não desista. Mas em último lugar, que tem muito a ver com aquilo que eu escrevi nesse texto hoje de manhã, quando eu mandei para as pessoas a mensagem de hoje de manhã.
Não desista de crer que podem haver dias melhores para você nesse tempo, porque a sua vontade e a vontade do Senhor podem estar em sintonia, e aquilo que você quer, Deus também quer. Amém? Acredite que aquilo que você quer pode estar em sintonia com aquilo que Deus também quer para a sua vida. E foi nessa esperança que aquele homem buscou ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele se humilhou, ele se ajoelhou, ele adorou ao Senhor. Ele não chegou ali arrogante, ele chegou ali humilde. Vou repetir, ele não chegou ali arrogante, dizendo: Senhor, o Senhor tem que fazer. Ele chegou ali humilde. Como é que você tem chegado na presença de Deus? Como é que você tem chegado diante de Deus quando você ora? Porque eu já vi crente dizendo assim que briga com Deus quando ora, que Deus e fala um monte de besteira para Deus. Olha, irmão, não faz isso. Deus é Deus, nós somos servos. Como é que você chega diante do Altíssimo? Aquele homem chegou humilde. Ele chegou ali e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele encaixou o seu problema dentro da vontade de Deus. Ele falou assim: Senhor, é o seguinte, é o que o Senhor quer, não é o que eu quero. Olha só a atitude que esse homem teve. Eu preciso, mas é o seguinte, se o Senhor quiser. Ele exaltou a vontade de Deus na sua vida. Ele colocou a vontade de Deus no ponto mais alto. Ele disse: Senhor, eu estou aqui para colocar a sua vontade no ponto mais alto da minha vida. A sua vontade tem que ser exaltada. É o que o Senhor quer para mim. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me tornar limpo. Eu fico impressionado, irmãos, com a maneira como esse homem chegou diante do Senhor, exaltando a vontade do Senhor, exaltando o querer do Senhor na sua vida. Sabe qual é o caminho para você ser abençoado? Exaltar a vontade de Deus na sua vida. Exalta a vontade de Deus na sua vida. Coloca a vontade de Deus acima de tudo na sua vida. E aquele homem chegou e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz que o Senhor, movido de grande compaixão, olhou para ele e disse: eu quero, seja limpo. Não é seja limpo em nome de Jesus, seja limpo em meu nome mesmo, porque eu sou Jesus. Receba, né? Eu quero ser limpo. O que ele queria, Jesus também queria. O que é que você quer que Deus faça na sua vida hoje? O que é que você quer que Deus faça na sua vida, na sua família, na vida de alguém que você ama? Qual é a vontade que você carrega no seu coração e que você quer apresentar a Deus nessa noite, que você quer trazer para Ele nessa noite? O que é que queima no teu coração? Qual é o desejo que arde no teu peito, que você quer que o Senhor trabalhe ali, que o Senhor opere ali? Coloque isso diante do Senhor nessa noite. Senhor, o Senhor sabe. Se o Senhor quiser, Senhor, o Senhor pode fazer algo tremendo nessa situação da minha vida, porque o Senhor sabe que eu quero. E talvez nessa noite o Senhor vai falar: eu também quero, Thaisa, eu também quero, Lourenço, eu também quero, Diva, eu quero. Então, receba, porque eu sou Deus que quero fazer na sua vida o que você precisa. E se Deus quer, irmãos, não há nada nem ninguém que impeça que a bênção venha chegar na sua vida, porque quando Deus quer, tudo acontece. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, grande
é o teu nome em toda a terra. Te adoramos, Senhor. Nos achegamos a Ti, Senhor Jesus, com o nosso coração humilde, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar. Se o Senhor quiser, essa situação da minha vida, não mais carregarei ela, porque o Senhor a removerá, o Senhor a tirará da minha vida. Se o Senhor quiser, nesta noite, aleluia, essa pessoa que eu amo, que não está aqui hoje, ó Deus, mas está na minha mente, no meu coração, vai receber a vitória, vai receber a cura, vai receber a visitação do teu Espírito Santo, aleluia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, e nós cremos que o Senhor é Deus para fazer. Oh, aleluia. Nessa noite descansa na certeza de que o Senhor é contigo, de que o Senhor é na tua vida, de que Ele vai fazer coisas grandes e tremendas, porque Ele quer te abençoar, Ele quer fazer as coisas acontecerem na tua casa, na tua vida. Por isso você está aqui nessa noite, por isso você veio aqui hoje. Deus marcou esse momento contigo. Oh, aleluia. O Senhor contempla a tua vida. Na vida daquele homem não foi mencionado o seu nome, mas o seu problema, porque era ali que o Senhor queria trabalhar. Diz que um leproso se achegou diante do Senhor. Talvez nessa noite o Senhor está olhando para você e está dizendo: uma enferma está chegando diante de mim, uma mãe que tem uma filha com uma dificuldade para ser resolvida, um pai que precisa de restauração para sua esposa, para os seus filhos. Talvez o Senhor está olhando para você assim nessa noite e está dizendo: se você quer, minha serva, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Então vai recebendo pela fé, vai recebendo em nome